Então, eu retorno aqui para falar sobre as ideias na história. Vocês viram no vídeo anterior que essa questão das ideias, assim como a questão própria da história, nos lembra muito o percurso intelectual e filosófico de Hegel, porque nós vemos que muitas coisas permanecem, como diz o Eclesiastes, livro da Bíblia, e outras que desaparecem. Mas será que elas desaparecem mesmo? Será que existe, evidentemente, uma diluição total de algumas ideias? É provável que sim, que algumas ideias fiquem escondidas ao longo da história. A história seleciona, evidentemente, algumas ideias, alguns pensamentos que servem para informar gerações vindouras do que se deve fazer, do que não se deve fazer. Existem autores hoje em dia, um tanto quanto oportunistas, que vendem a ideia de que a história não é mestra da vida, como dizia Cícero, né? Essa frase de Cícero é uma outra ideia da história. Mas eu entendo que isso só pode ser criticado na medida em que o passado serve de um modelo para o futuro. Como dizia Shakespeare, o passado é o prólogo. Há um certo exagero nessa perspectiva, evidentemente. O passado não secreta, dele não nasce, evidentemente, o futuro totalmente. Isso parece refletir um pouco o pensamento de Aristóteles e parece também influenciar um pouco a visão de Marx, exposta no prefácio de 1859. Marx também, como aristotélico, acaba entendendo que do passado, daquilo que acontece no passado e no presente, pode-se extrair o futuro dialeticamente falando. Mas eu entendo que o problema não é esse. Algumas ideias, alguns valores podem ser buscados no passado para informar a nossa atividade no presente e daí facilitar, ajudar na nossa conduta no presente e preparar assim o passo seguinte, o futuro. Eu concordo muito mais com Maquiavel e com Eclesiastes do que com essas pessoas que atacam, pura e simplesmente diluem o princípio de que a história é mestra da vida. A história é vida também, ela faz parte da vida também.